E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique e estamos aqui de volta, primeiro vídeo do canal de 2021. Espero que vocês tenham feito uma boa passagem de ano, pra gente começar esse ano com um pouco mais de esperança, confiando na vinda aí dessa bendita vacina, pra gente poder falar bastante sobre cultura pop com tranquilidade. Então, vamos começar a falar sobre a primeira grande novidade do ano, que são os 2 primeiros episódios de WandaVision, que eu quero comentar com spoilers pra gente realmente comentar e analisar todos os detalhes dos episódios e ainda mais fazendo relações com os quadrinhos da Marvel também, pra gente já especular sobre o que deve aparecer aí pela frente na série. Beleza? E só explicando aqui como foi lançado o episódio 1 e 2, vou falar sobre o episódio 1 e logo na sequência, aqui no mesmo vídeo, eu falo sobre o 2 e a gente completa esse arco inicial da série. Beleza? Cara, desde os trailers que foram lançados de WandaVision, que a proposta da série já estava muito bem clara, que era reproduzir a linguagem cinematográfica de sitcoms antigos. Mas mesmo com essa expectativa já muito bem definida sobre o que eu veria na série, eu ainda fiquei bem surpreso com a fidelidade e o compromisso com que foi executada essa proposta. Por exemplo, vários efeitos especiais da série não são aqueles efeitos digitais mega elaborados que a gente está acostumado a ver no MCU, mas sim efeitos que reproduzem o visual de como efeitos práticos do passado eram feitos, na década de 50, mais precisamente, que é a base da inspiração específica desse primeiro episódio. Você pode reparar aquela cena da reconstrução do prato, que ela é simplesmente uma cena do prato quebrando, reproduzida de trás pra frente, que é a forma antiga de se fazer esse tipo de cena, antes de todas as ferramentas digitais que a gente tem hoje em dia. Mas a marca principal dessa ambientação de sitcoms antigos é a própria forma dos personagens agirem, que é muito mais teatral e característica do que o padrão mais comum do MCU. A atuação da Elizabeth Olsen e do Paul Bettany, que fazem o Visão e a Wanda, tá alcançando uma expressividade que ainda não tinha sido explorada nos filmes do MCU, principalmente por causa dos trejeitos bem característicos desses sitcoms antigos nos quais a série se baseia. E a Wanda ainda se destaca mais como personagem pelo fato dela ser uma figura que sente a diferença entre a realidade e o que é aquele mundo fictício onde ela está inserida. Só recapitulando que a gente já viu no MCU que a Wanda tem alguns poderes relacionados a ilusões e uma certa manipulação do que é real e o que não é. Então essa ambientação de sitcom, que é super diferente do padrão da Marvel, é algo que tudo indica que é altamente relacionado aos poderes dela, dessas capacidades dela de manipulação mental e coisas do tipo. Então eu gostei bastante de ver esses personagens que a gente acompanha, como a Wanda e o Visão, sendo interpretados com faces totalmente novas, que dão abertura para esses atores criarem bastante de formas super inovadoras em cima dessas figuras. Well, I assure you I'm married to a man, a human one and tall. Um outro ponto que eu achei bem interessante da forma de agir dos personagens é a forma como ele cria uma certa suspeita sobre o que está acontecendo na história. Porque da mesma forma que aquele mundo fictício não é perfeitamente explicado para o público, a Wanda e o Visão também não entendem exatamente o que eles estão vivendo. Por sinal, a gente nem sabe se o Visão está realmente vivendo, porque ele pode ser só uma criação mental, uma ilusão, alguma coisa fictícia desse tipo. Porque ele morreu lá em Guerra Infinita, né? A Wanda e o Visão parecem ter algum tipo de bloqueio sobre o passado deles. Como se eles tivessem entrado num transe fora da consciência normal que eles têm. Por exemplo, eles não sabem qual o significado da data marcada no calendário e a Wanda não sabe nem responder há quanto tempo ela tá com o Visão. Ela diz que só sente que sempre esteve com ele. Como alguém que parece ter só algumas memórias vagas sobre si mesma. Uma dica que foi dada pela narrativa muito importante para explicar esse estado mental da Wanda foi aquela cena do comercial da torradeira Stark, quando o apresentador diz: "Esqueça o passado, isso é o seu futuro". Essa frase se encaixa muito bem com a história da Wanda do MCU por causa de toda a série de traumas que ela viveu ao longo da vida dela. Quer ver? Olha só, relembra a quantidade de porradas que ela tomou.
Ela perdeu os pais na guerra, depois foi aprisionada e feita de experimento vivo, na sequência ela perdeu o irmão e por fim ainda teve que matar quem ela amava com as próprias mãos dela. E a torradeira do comercial representa justamente um desses traumas da Wanda, que foram as bombas Stark que mataram os pais dela e ainda deixaram ela e o Mercúrio à beira da morte durante dias. É por isso que a torradeira foi feita pelas indústrias Stark e também apita como se fosse uma bomba, para ser uma metáfora desse trauma que a Wanda viveu com uma bomba Stark. Então, como a Wanda realmente teve uma vida bem de merda, né? Acho que não tem como falar de outra forma. Tudo indica que é ela mesma que tá tentando esquecer o passado dela para viver esse futuro falso de uma família perfeita. É por isso que ela não acessa as memórias do passado, não lembra de coisas que aconteceram na vida dela, para que ela não recupere os traumas que ela viveu e quebre a ilusão que ela tá vivendo. Ela, inclusive, aparenta tentar disfarçar esses traumas fazendo piada com eles. Tipo naquela cena onde ela acaba quebrando um prato no Visão e diz que, ele tem uma cabeça indestrutível. Porque a gente sabe que ele foi destruído justamente pela cabeça, né? Uma piada bem trágica e... Mas eu curto muito essa metalinguagem dela tá fazendo uma piada aparentemente mega boba e inocente, mas que tem um significado super pesado e sombrio, que esconde uma cicatriz terrível nela e no Visão. Esse conflito estranho entre realidade e ficção é justamente o que rende a cena que eu achei mais tensa desse primeiro episódio, que é o jantar do final dele. E essa sequência faz uma jogada muito legal, porque quando o passado da Wanda e do Visão é questionado pelo Sr. Hart, a narrativa destaca um conflito naquela realidade falsa através da mudança da fotografia da série. Repara que ao longo do episódio, ele foi filmado com aqueles planos bem clássicos de seriado, que eram feitos com aquele esquema de 3 câmeras filmando ao mesmo tempo, com uma aberta e 2 focadas em personagens diferentes. Mas quando o conflito do jantar começa e o Sr. Hart começa a querer saber de onde a Wanda e o Visão vieram, insistindo naquilo, a fotografia assume planos completamente diferentes, justamente porque a realidade falsa de sitcom estava sendo questionada nesse momento. E a partir daquele ponto, até a Wanda e o Visão mudaram a atitude deles, como se eles estivessem saindo do papel daqueles personagens e estivessem assumindo a consciência verdadeira deles dentro daquela situação. Até os poderes do Visão aparecem de uma forma bem mais realista, com os efeitos digitais da Marvel funcionando daquele jeito mais tradicional, sem o estilo de efeitos antigos que a gente viu em outras partes do episódio. O que eu interpreto como algo que foi feito justamente para demonstrar que naquele momento a situação era um pouco mais real do que o que tinha acontecido antes dela. E uma outra coisa muito importante dessa sequência é a forma como ela destaca a autonomia dos poderes da Wanda sobre a situação. Repara que o Mr. Hart engasga logo depois que ele começa a querer saber quem é a Wanda. Como se ele estivesse sendo impedido de desvendar o passado que a Wanda não está acessando, por causa daquele bloqueio com o passado dela que ela parece ter ao longo do episódio. Depois disso, a senhora Hart fica travada, dizendo a mesma frase várias e várias vezes, e até o Visão fica em choque, parado, sem saber reagir. Então o que acontece é que depois que o passado da Wanda é desafiado, todos os personagens envolvidos ali naquele momento travam, eles são bloqueados, ficam presos num looping de ações ou impedidos de reagirem de alguma outra forma. Só que a única personagem que parece sair desse transe, que consegue superar esse bloqueio, é a própria Wanda. No momento em que ela manda o Visão agir, e ele consegue tomar uma iniciativa, o que indica como é a Feiticeira Escarlate que tem pelo menos parte do poder que pode comandar os rumos daquela situação. Enquanto os outros personagens são afetados pelo que ela sente ou até ordena. Stop it. Stop it. Vision, help him. O que reforça essa ideia são os próprios poderes da Wanda, que a gente já viu no MCU, porque como a gente já falou, ela consegue realmente criar transes hipnóticos que simulam realidades falsas. E além disso,
aqui em alguns arcos dos quadrinhos da Marvel, como o Dinastia M, que eu tô segurando aqui, a Wanda já manipulou a realidade com os poderes dela justamente para superar traumas que ela não tinha conseguido superar normalmente. Inclusive, se você quiser conhecer alguns desses quadrinhos que falam um pouco mais sobre a Wanda, vou colocar o link para eles aqui na descrição, beleza? Eu até comentei um pouco desses quadrinhos lá no meu Instagram um dia desses. Se você não me segue e quiser me seguir lá, o link tá aí na descrição, tranquilo? Mas por mais que esse final do jantar já tenha sido bem tenso, a bomba de verdade vem no finalzinho do episódio, quando a gente vê a Wanda sendo assistida num tipo de central de monitoramento que tem o símbolo da espada, que é uma agência de vigilância que existe aqui nos quadrinhos da Marvel. Já voltamos para os quadrinhos, né, para fazer outro paralelo, né, MCU, não tem jeito. A espada foi apresentada aqui nessa run dos X-Men, do John Cassaday com o Joss Whedon, o diretor lá do primeiro Vingadores, ele mesmo. E ela foi introduzida como uma agência de vigilância que trabalhava com a SHIELD, mas que era focada em lidar com alienígenas. O nome espada especificamente significa Equipe de Supervisão, Pesquisa, Avaliação e Defesa Alienígena. Mas no MCU, como a gente viu aí no final do primeiro episódio de WandaVision, ela está sendo remodelada como uma agência que também analisa outros tipos de fatores, fenômenos e coisas do tipo. Então a gente já pode esperar uma equipe bem parecida com a SHIELD armando essa vigilância ao redor da Wanda. E outra coisa, caso você queira também ler a estreia da espada nesses quadrinhos dos X-Men, vou colocar o link pra eles aqui na descrição. E essa é uma fase bem boa dos X-Men, hein? É um quadrinho que eu realmente recomendo bastante. Ele é uma boa porta de entrada porque ele é o início de uma nova série, então é fácil de entrar através dessa história aqui. Então tá, essas foram minhas impressões sobre o episódio 1, agora vamos falar do 2 e no final eu dou minhas impressões gerais sobre esse momento inicial da série. Porque acho que os primeiros 2 episódios se complementam muito bem. O episódio 2 dá sequência a essa ambientação de sitcoms, dessa vez evoluindo para um seriado da década de 60. Eu achei muito interessante ver como todos os detalhes da produção realmente se adaptam a essa evolução, que passa de um ambiente da década de 50 do episódio 1 para a década seguinte nesse novo capítulo. Os planos de câmera ficaram bem mais livres do que os do episódio anterior, e mais uma vez, o destaque principal vai para a mudança na forma de agir dos personagens, com eles interpretando trejeitos já diferentes, que são bem específicos de uma outra década de seriados de TV. No. Os mistérios da trama também são aprofundados nesse episódio, e uma cena que explora esse suspense é aquela sequência onde a Wanda escuta um barulho de helicóptero e encontra uma miniatura com o símbolo da espada no jardim dela. Esse brinquedo que a Wanda encontra parece ser algo afetado pela realidade paralela onde ela tá, como se ele fosse um elemento do mundo externo que foi alterado depois de entrar nesse mundo. Porque quando a Wanda tá dentro de casa, ela escuta o barulho de um verdadeiro helicóptero grande, que de fato tá sobrevoando a região. E depois dela escutar um barulho da queda, ela encontra só um brinquedo, como se tivesse acontecido algum tipo de transformação. A própria cor do helicóptero, naquele tom de vermelho, em contraste com todo o resto do ambiente em preto e branco, destaca justamente como o brinquedo não pertence àquele mundo. E o símbolo da espada reforça ainda mais essa ideia de que ele é um elemento da realidade externa, justamente da espada, que a gente viu no episódio anterior que estava vigiando a Wanda. Mas o que eu achei o mais interessante dessa sequência não foi nem o helicóptero em si, mas sim a reação da Wanda a ele. Desde a hora em que ela escuta o barulho, ela demonstra uma suspeita que parece ser maior do que uma reação a um barulho comum. Né, por exemplo, eu tô aqui em casa, escuto o barulho de helicóptero, pode ser tiro, normal, Rio de Janeiro. E quando a Wanda vê o brinquedo, ela olha disfarçadamente pra rua, como se ela tivesse com receio de que outras pessoas vissem alguma coisa que não deveria ser vista. A forma como ela fica muito intrigada com o brinquedo e o símbolo da espada indicam como ela pode estar reconhecendo um significado naquilo que é muito maior do que só o de um brinquedo.
E isso parece aumentar ainda mais as suspeitas da Wanda sobre a instabilidade dessa realidade onde ela está. Depois disso, aquela cena da reunião de bairro da Wanda desenvolve ainda mais o suspense da história, com aquele jeito bem estranho com que as pessoas ficam declarando que tudo é feito pelas crianças, de uma forma até meio cultista, né? Isso é um detalhe que no show beneficente, que acontece no episódio depois, não aparece nenhuma criança. Então essa menção a crianças fica ainda mais estranha. Guarda essa informação aí que ela vai ser boa pra uma teoria que a gente vai fazer já já. Quem tem uma participação bem marcante nessa cena da reunião é a Dory, porque ela buscou uma aproximação com a Wanda depois do encontro e ainda disse que ouviu coisas sobre ela, o que indica que ela sabe mais do que parece sobre a feiticeira. A Dory parece se aproximar da Wanda justamente para falar sobre a vida dupla dela, sobre os segredos que ela acredita saber sobre a Wanda. E é por isso que ela pergunta de uma forma tão incisiva para a Wanda como que ela poderia corrigir a relação com ela. Como se ela estivesse provocando a Wanda a falar sobre o que ela realmente é capaz de fazer. And I would like to correct that if I can. And how would you do that? O final dessa sequência fica ainda mais instigante quando a mensagem do rádio questiona quem pode estar fazendo isso com a Wanda, indicando que existe um sinal externo vindo de alguma outra fonte para tentar chegar até a Wanda. Depois disso, o rádio ainda explode e a Dory se corta, o que acaba fazendo o final dessa sequência parecer ser uma repetição do que aconteceu lá no final do primeiro episódio, naquela cena do jantar, onde um monte de coisa também deu errado. Acontece que lá no episódio 1, quando o Mr. Hart questionou o passado da Wanda, ele engasgou e saiu de cena logo depois disso, como se ele tivesse sido impedido de explorar a vida da Wanda por algum motivo ou força misteriosa. E a Dory também passou pelo mesmo tipo de ciclo, com ela primeiro demonstrando interesse sobre a vida da Wanda, depois se cortando e logo depois saindo rápido de cena. Exatamente como se ela também estivesse sendo impedida por alguma coisa de continuar a explorar a vida da Wanda. O destaque que esse episódio deu pra Dory pode indicar que talvez ela seja um personagem um pouco mais profundo do que ela parece ser, principalmente se a gente comparar o episódio com a história dos quadrinhos da Marvel. Tem uma parte bem específica desse episódio onde a Agatha faz uma piada comparando a Dot ao diabo. That's not the only place he is. E acontece que nas HQs do universo Marvel, um personagem que se aproxima dessa figura de diabo é o Mephisto, que é um vilão que tem uma relação bem complicada especificamente com a Feiticeira Escarlate. Resumindo bastante, lá na edição 12 de Visão e Feiticeira Escarlate, a Wanda usou a magia para ter 2 filhos com o Visão, já que ele era um androide e, enfim, tinha limitações. E aí tudo ficou parecendo que estava muito bem. Até que um tempo depois foi revelado que a alma dos filhos da Wanda tinha partido de fragmentos da alma de um demônio, que por sua vez eram fragmentos do próprio Mephisto. A feiticeira então perdeu os filhos e a Agatha Harkness dos quadrinhos, que foi uma espécie de mentora para Wanda, ajudou a feiticeira a superar a memória das crianças, pelo menos por um tempo. Então vários elementos desse arco das HQs da Wanda já estão presentes nessa série. Já foi estabelecida a relação dela com o Visão, e até esse culto estranho por crianças que aparece no episódio é o que abre caminho para Wanda engravidar no final do capítulo de uma forma mágica, de um jeito bem parecido com o que aconteceu nos quadrinhos, como a gente viu. Como vários elementos desse arco do Mephisto já apareceram na série, a gente pode ter uma chance de ver ele dar as caras sim, né? Por que não? É um vilão da Marvel. Mas por outro lado, também pode ser que o arco seja adaptado como uma nova forma, como já aconteceu em vários filmes do MCU, que adaptaram pequenas partes de arcos clássicos, invertendo os papéis de personagens e tudo mais. Eu acho que a gente tem que manter nossas expectativas brandas, mas já pescando as referências para os conflitos que a Wanda provavelmente vai ter que enfrentar ao longo da temporada. What?
Uma outra novidade que aparece nessa cena da reunião é a Geraldine, que na verdade é um pouco mais do que ela aparenta ser aí nessa cena. Repara como ela diz justamente pra Wanda que ela não sabe o que tá fazendo ali. Como se ela já soubesse que a Wanda também tá vivendo um estado meio confuso. E quando a Geraldine vai falar o nome dela, ela dá uma travada, como se ela estivesse disfarçando alguma coisa sobre quem ela é. Então, acontece que no trailer da série, que eu até analisei num vídeo aqui do canal, essa Geraldine aparece atravessando o que parece ser os limites da realidade paralela de um mundo fictício, o que indica que ela é um pouco mais do que só uma figura aleatória lá dentro da dimensão alterada. Eu não quero dar muito spoiler sobre o futuro da série, porque não sei até que ponto você que está assistindo acompanhou as notícias e todos os lançamentos sobre a série. Então vou deixar a série fazer as próprias revelações delas nos episódios, para que a gente possa ir comentando capítulo a capítulo, cada surpresa sendo feita no seu devido tempo. Mas o que eu posso dizer agora é que é muito interessante ver como a Dori tem pequenos conflitos com a Geraldine. Como se ela quisesse impedir que a Geraldine se aproximasse da Wanda. Ela pede para elas pararem de conversar, não só uma vez, como duas, durante aquela reunião delas. E como a Feiticeira Escarlate é o ponto central da convergência da realidade desse mundo, esse conflito entre a Dori e a Geraldine pode ser um disfarce para forças que estão tentando disputar a consciência da própria Wanda, como fatores e poderes externos que estão tentando interferir nessa realidade alterada. Uma outra referência pontual desse episódio, que dessa vez é uma referência ao próprio MCU, é o comercial, que dessa vez é do relógio Strucker, que tem o mesmo nome do Strucker que fez os experimentos na Wanda que abriram as portas para os poderes dela. Lá no primeiro capítulo, a gente viu a metáfora sobre o trauma das mortes dos pais e da bomba Stark, e agora no anúncio do relógio a gente viu outro trauma, que foi essa época tão perturbadora da vida da Wanda, onde ela sofreu esses experimentos. Eu sinto que esses comerciais são formas dessa realidade tentar camuflar esses traumas da Wanda da forma mais eficaz possível, mas mostrando que eles ainda são presentes. Porque eles foram eventos tão marcantes que eles ainda estão ali nessa realidade falsa dela de alguma forma, por mais que disfarçados como coisas que eles realmente não são. E para fechar o capítulo, mais uma vez a gente tem um encerramento bem perturbador, com um conflito bem tenso e até estranho. A gente vê o cara com roupa de apicultor surgindo na Rua da Wanda, com o símbolo da espada, e mais uma vez ela demonstra o domínio dela sobre essa realidade, no momento em que ela altera o curso dos fatos para sumir com a aparição do cara. Essa cena reforça ainda mais aquela ideia que eu citei lá no final do primeiro episódio, que é o domínio da Wanda sobre pelo menos parte dessa dimensão paralela. Ela ordenou o salvamento do Hart no capítulo 1 e acabou com aquele bloqueio que estava afetando os personagens ali na cena do jantar. E agora, no episódio 2, ela reverte a aparição do cara que surgiu ali na rua, que era uma figura que parecia ser bem ameaçadora para ela e pro Visão. Um detalhe bem interessante que pode explicar um pouco sobre a origem desse cara aí: o bueiro de onde o cara surge no final do capítulo não estava presente lá no início do episódio. Então parece que a realidade se alterou justamente por causa da presença daquele cara que estava com o símbolo da espada. Pode ser então que o bueiro seja um sinal que denuncia a chegada de um elemento externo daquela realidade. Então vamos lá, comentários finais sobre esses dois primeiros episódios de WandaVision. Ou WandaVision, né? É esquisito falar Wanda. Mas beleza, vamos lá. Cara, eu achei o cuidado com a produção muito meticuloso e bem interessante de se acompanhar. O MCU teve uma característica muito forte, que foi manter uma mesma linguagem cinematográfica para todos os filmes do cinema. Por mais que eles fossem feitos por equipes criativas diferentes, eles conseguiram manter uma coesão nessa linguagem, que é uma coisa difícil de se fazer. E é por isso que WandaVision parece ser um respiro tão surpreendente pro MCU, porque a verdade é que essa série
ela despiroca completamente o que é a linguagem cinematográfica do universo Marvel. É uma loucura realmente bem ousada e muito bem executada, nos mínimos detalhes. Eu acho muito interessante ver personagens agirem de uma forma que a gente nunca viu eles agirem no cinema. Com os atores também tendo abertura para interpretarem de uma forma completamente nova, criando bastante em cima desses personagens. E toda essa inovação de WandaVision é muito bem incorporada no MCU, porque ela é uma causa direta dos próprios poderes da Wanda. Então, ela como personagem que acaba sendo a porta de entrada para uma revolução do estilo cinematográfico do MCU. E eu acho isso uma integração metalinguística muito legal entre os elementos do MCU. Mas, por outro lado, a série tá optando propositalmente por um desenvolvimento um pouco mais lento da sua história. E eu particularmente estava esperando uma evolução um pouco mais considerável nesses 2 primeiros capítulos. Eu comecei a ver o episódio 1 no primeiro segundo dele já imaginando que a Wanda tinha alterado a realidade de alguma forma por causa dos poderes dela. E eu tô saindo desse episódio 2 com dúvidas e certezas muito parecidas das que eu tinha quando eu comecei a ver o seriado. Então a verdade é que, pelo menos até agora, na minha experiência, eu não senti que a história me fisgou com nada realmente inesperado, que eu já não imaginasse ver depois de ter assistido aos trailers e divulgações da série. E como a série realmente se baseia muito no suspense do estranhamento do que está acontecendo ali, eu esperava ter visto questionamentos e revelações mais interessantes, pelo menos a essa altura. A ambientação tá muito legal, a produção tá incrível, atuações também 100%, mas eu ainda tô sentindo falta das surpresas que essa história vai me trazer como uma trama para conflitos para esses personagens superarem. Mas eu até que tô tranquilo, porque a gente ainda tá bem no começo. Foram só os 2 primeiros episódios e vão ser 9 ao todo, né? Então a gente tem tempo pra série ainda se mostrar pra que ela veio. Beleza? Então, galera, comentem aí o que vocês acharam desses 2 primeiros episódios de WandaVision, tão ansiosos aí pelo que vai acontecer no futuro da série. Se gostaram do vídeo, puderem deixar aquele gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, quiser se inscrever, só clicar aqui embaixo também e a gente se vê na próxima. Beleza? Então fico por aqui, valeu, show! E um abraço!